Nicolau Copérnico revolucionou a ciência quando afirmou que a Terra não só era esférica, como também girava em torno do Sol. Porém, a Igreja ficou perplexa com tal teoria, pois, segundo ela, a Terra era plana, era o centro do universo e também tinha o Sol que girava ao redor dela. Eu sou Eric Reis, está começando mais um Filosofando em Deus. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal para darmos continuidade ao tema Terra plana. Mas antes disso, peço que você se inscreva no canal e compartilhe com o máximo de pessoas possível para que a gente possa divulgar, levar mais longe possível os temas que a gente trabalha aqui no canal. Tudo bem? No programa de hoje não vamos usar a minha Bíblia, porque a forma como ela trata o trecho que os terraplanistas usam para provar que a Terra é plana está um pouquinho diferente. Então, vou usar essa Bíblia de estudo, tá? Uma Bíblia comentada, que, por sinal, se hoje estou com ela, é fruto também já dos nossos programas. Foi emprestada, na verdade, não ganhei. Foi emprestada para que a gente pudesse aprimorar cada vez mais o nosso estudo. E acabou sendo muito bem-vinda nesse momento em que a gente pretende falar sobre Terra plana. Bem, no livro de Isaías não é o único que fala sobre o tema, mas é o principal utilizado pelos terraplanistas, Isaías 40, 22, que diz assim, o trecho: Ele se assenta no seu trono, ele, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Como falei para você já em programas passados, a Bíblia ela existe para um propósito, para falar do Salvador, do Messias, do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, daquele que viria a ser luz para esse mundo. Então, esse é o propósito desse livro brilhante e maravilhoso. Mas eu tenho outros temas a tratar nesse livro. Sim, temos vários temas. E você lendo, você se encanta quando consegue encontrar, entender muita coisa que a gente tem hoje, por exemplo, no ramo do direito. Por exemplo, se hoje no direito brasileiro, no Código Civil brasileiro, não se é permitido casamento de marido com a sua cunhada, com a sua sogra, se você ver na Bíblia, você vai ver que lá também era proibido por Deus que isso acontecesse. Tem um porquê, não é o tema de hoje, então não vamos abordar sobre. Mas é só para mostrar o quão a Bíblia é interessante em vários pontos. Mas vamos lá. Bem, antes mesmo de Nicolau Copérnico falar sobre o fato da esfericidade da Terra e dela girar em torno do Sol, aliás, muito tempo antes do nascimento do próprio Jesus, existiam filósofos que já defendiam a esfericidade da Terra. E dentre esses filósofos, que são pré-socráticos, inclusive, para se ter uma ideia do quanto tempo faz que isso já se trata como possibilidade, que dentre esses filósofos que defendiam a esfericidade da Terra estava ninguém mais, ninguém menos que Pitágoras. Esse mesmo que trata, ou melhor, que trouxe para nós o Teorema de Pitágoras, também tinha essa afirmação. Pitágoras, além de matemático, era filósofo, era músico, ele tinha o conceito maior de que a matemática explicaria tudo era números. Por conta disso, ele afirmava que, por serem
os planetas esféricos por serem os componentes desse universo, esféricos como o Sol, como a Lua, é que haveria uma harmonia das esferas. Segundo ele, era possível, ou talvez um dia consigamos, identificar uma música que interliga todas essas esferas do nosso universo. Mas apesar do brilhantismo de Pitágoras, não foi ele quem conseguiu provar pela primeira vez algo referente à Terra esférica. Pouco mais de 100 anos depois da existência de Pitágoras, surgiu um outro filósofo, que não era só filósofo, mas também matemático, ficou muito conhecido como bibliotecário, mas na verdade ele não era um bibliotecário, ele ganhou a administração da Biblioteca de Alexandria, uma das maiores daquele tempo, da Idade Antiga, justamente porque os governantes viam o brilhantismo que era Aristótenes. Então, Aristótenes de Cirene queria buscar uma forma de provar que aquilo que muitos filósofos já pensavam, ele queria provar que era verdade. Então, até que um dia ele conseguiu uma metodologia que pudesse provar que a Terra era esférica. Então ele pegou um bastão e em um determinado momento do dia, hora do dia, ele colocou aquele bastão e observou que o Sol provocava uma sombra naquele bastão. Então ele anotou a sombra provocada e depois seguiu 800 quilômetros ao norte para realizar a mesma medição em uma outra cidade. Mas é claro que ele não fez isso no dia seguinte, pois nós sabemos que o Sol hoje está numa posição e no outro dia está em outra posição. Então ele foi para outra cidade um ano depois, naquele mesmo momento, naquele mesmo dia, justamente para que se provasse aquilo que ele já pensava. Então foi lá e mediu. Foi simplesmente fascinante o que Erastótenes conseguiu fazer. Ele simplesmente calculou o diâmetro da Terra. Ele chegou aos impressionantes 40.000 quilômetros de diâmetro da Terra. Eu digo que impressionante porque hoje a ciência, com todos os seus recursos, todos os métodos, todo o material disponível, conseguiu provar que na altura do Equador, percorrendo todo o Equador, de leste a oeste até chegar ao mesmo ponto, esse diâmetro da Terra seria de 40.075 quilômetros exatos, a altura do Equador. E fazendo essa medida, sabendo que a Terra ela não é redonda, ela é levemente achatada, pegando essa medida de norte, percorrendo o sul até chegar ao norte de novo, essa medida é hoje calculada pela ciência por exatos 40.008 quilômetros de diâmetro. Então, é realmente um fenômeno que Erastótenes fez lá na antiguidade. Mas aí veio o cristianismo e com ele, com toda a revolução que ele promoveu no mundo antigo, o Império Romano acabou se apoderando e unindo a religiosidade pagã com o cristianismo e fundiu. E se apoderou, se apossou de toda a literatura judaica que levava a mostrar que Jesus era realmente o Cristo. Então ela monopolizou aquele conhecimento. E quando ela monopolizou esse conhecimento, os seus teólogos simplesmente defendiam a teoria da Terra plana. Como falei para vocês, não só em Isaías, mas em outros textos também encontraríamos trechos que poderiam sustentar a questão da Terra plana, mas como não é o nosso propósito, a gente não vai citá-los. Então, mas aí lá pelo ano de 1500 aproximadamente, surgiu uma pessoa de dentro da igreja chamado Nicolau Copérnico, que
que mesmo sendo fiel à igreja, ele não aceitou simplesmente engolir os dogmas da igreja e por si só, pela sua inteligência, buscou as respostas que tanto o incomodavam e encontrou. Então afirmou que não somente a Terra era redonda, como também a Terra não era o centro do universo, o que era absurdo para a igreja, e por conta disso, e justamente porque a igreja perseguia qualquer um que ia de encontro aos seus dogmas, então ela matava. É importante ressaltar isso, que essas pessoas que buscaram essas respostas e que enfrentaram o poder da igreja, que era muito grande, para poder demonstrar que aquilo estava errado, eles corriam risco de vida e mesmo assim foram de encontro e promoveram uma grande evolução no estudo científico. Então, além dele, que também não divulgou todos os seus estudos em vida, os estudos dele só foram divulgados depois de sua morte por seus discípulos, e assim como ele, Galileu Galilei também fez estudos que provavam que a Terra era esférica, mas que só também os seus estudos foram divulgados depois de sua morte. Além deles, um outro grande pensador também promoveu um grande desenvolvimento, que foi Isaac Newton. Esse, com mais propriedade ainda, veio ratificar tudo aquilo que foi estudado antes, justamente para ele respaldar a sua tese. Ele conseguiu demonstrar a teoria gravitacional. Então, por ser o Sol, por ter o Sol uma massa muito maior do que da Terra e de todos os outros planetas que compõem o Sistema Solar, ele seria sim o centro do universo e a Terra estaria girando ao redor dele como todos os outros planetas. E é curioso e importante mencionar que isso não é porque esses cientistas adoram o Sol, porque hoje já caiu por terra essa afirmação. Na verdade, a criação de Deus ela é tão gigantesca que o Sol ele gira em torno de outra coisa muito maior, e existem coisas muito maiores girando em torno uma das outras. Não só para se ter noção do quão a ciência busca por respostas e não para direcionar entendimentos. Estamos falando de ciência, não estamos falando de instituições, são coisas distintas. E para se somar ao que esses brilhantes cientistas falaram, afirmaram, como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Isaac Newton, apareceu Foucault. Foucault também trouxe algo que pôde, para nós, meros mortais, ser uma prova cabal da esfericidade da Terra. Já é sabido de muito tempo que a Terra possui um campo eletromagnético e que existe um polo norte e existe um polo sul. E Nicolau Copérnico, valendo-se de um pêndulo, ele descobriu que quanto mais esse pêndulo se aproxima dos polos, maior é a velocidade de rotação desse pêndulo. Conforme esse pêndulo vai se aproximando da linha do Equador, a tendência é que esse movimento seja nulo até chegar à exata altura do Equador e esse pêndulo realmente não provocar movimento nenhum. E o mais curioso é que quando esse pêndulo vai seguindo para o sul, ele também começa a produzir movimento, sendo que no sentido contrário, indo acelerando até chegar ao polo sul. Então, essa prova de Foucault foi a prova cabal para que acabasse com a questão da terraplanismo afirmado pela religião oficial. Então, isso forçou com que a igreja mudasse a sua afirmação, e lá em 1835 aproximadamente, ela realmente pediu desculpas por todas as atrocidades que promoveu para sustentar a sua teoria do terraplanismo e realmente se abraçar a ciência
e reconhecer que a Terra não era plana e sim esférica. Assim, mas falado tudo isso, agora vamos voltar ao que está falado aqui na Bíblia. Bem, lá está falando que Deus está acima da cúpula da Terra. Então, vamos considerar que a linha desse suporte desse globo seja o plano, tudo bem? Então, aqui eu considero que aqui é o limite para eu fazer essa avaliação. Quando eu olho isso de cima, isso aqui é uma cúpula ou não é uma cúpula? Aí você vai falar, Eric, mas aí não está falando de da Terra como sendo uma cúpula, está falando de uma cúpula acima da Terra. Então beleza, então vamos lá. Aí vamos relembrar aquilo que o nosso seguidor falou no programa passado, que talvez eu tenha sido até grosseiro quando eu pedi para ele não deixar de assistir esse programa. Por quê? Lá naquele programa, que ainda não era para demonstrar que a Terra era redonda, mas sim para esclarecer o que seriam águas acima e abaixo do firmamento, é que nós falamos de dois céus, né? O primeiro céu, que foi criado inclusive antes da Terra, e um segundo céu, que foi criado depois que a Terra já existia. Esse segundo céu foi chamado de firmamento. E o que é o firmamento? A própria Bíblia diz: firmamento é um nome dado ao céu. E por que ele distinguiu um do outro? Porque esse segundo céu ele foi formado por gases liberados por esse planetazinho pequenininho, né, que a gente está vendo aqui, que ele começou a liberar gases. E esses gases liberados sobre esse planeta começaram a formar o que hoje chamamos de atmosfera. O filho me lembrou que essa atmosfera ela tem 5 camadas. Então 5 camadas compõem essa atmosfera. Então temos uma grande área aqui invisível que está por sobre a Terra. Então vamos lá, de novo, considerando esse aqui o plano e a cúpula que está sobre a Terra. Eric, mas está acima. Quem te falou que está acima? Bem, se eu estou aqui no Brasil, o que está acima de mim é acima. Se eu estou aqui na Antártida, o que está acima de mim é acima. Se eu estou nos Estados Unidos e olho para cima, o que está acima de mim é acima. Tudo depende do referencial, ou seja, tudo é relativo. E mais, por que eu estou falando que esse aqui eu estou considerando esse plano? Porque se eu olhar, você olhando daí, você não consegue ver o que está além dessa linha que eu estou considerando um plano. Você só consegue ver até aqui. Daqui para cá você consegue ver tudo que tem aqui, mas aqui atrás não. Então, se eu considerar que aqui é em cima, que Deus está sobre essa área, ele está acima. Se ele considerar que Deus está acima dessa área, ele está acima do que de uma cúpula. Mas aí, esqueceram de falar para vocês que cúpula ela não tem que ser sempre hemisferial. Uma cúpula pode ser simplesmente esferal, ou seja, essa cúpula ela pode abranger toda a Terra, sendo que se eu olhar de um determinado ponto, eu só vou conseguir ver hemisferialmente essa cúpula. Tudo bem? Então, por isso que era importante entender o que seria o firmamento, que foi falado no primeiro programa, para que pudéssemos entender, então, o que seria essa cúpula, ou melhor, uma das possibilidades. A gente vai parando por aqui. Espero que você tenha gostado muito, e se gostou, senta o dedo no like, compartilha com o máximo de pessoas possível, e se não gostou também pode dar o dislike, mas sempre peço que você faça a colocação daquilo que você tem de entendimento e de forma razoável a gente possa chegar a um denominador comum. Ficamos por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima.